Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês quais são os livros que eu gostaria de ler nesse outono, né? Basicamente a minha TBR dos próximos meses. Já fiz vários vídeos indicando filmes pra assistir no outono, séries, eu acho, pra assistir também nessa época do ano, pra assistir na primavera, no inverno. Enfim, eu gosto bastante de medir a minha vida através das estações do ano. E esses livros, eles todos se encaixam em temáticas específicas que por algum motivo me lembram o outono. Por exemplo, alguns deles são livros mais densos, outros são mais melancólicos. Temos alguns Dark Academia nessa listinha também. Alguns se passam em cidades pequenas, que é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com essa vibe do outono. E tem aquele cozy mystery com assassinato, que eu sempre gosto também, acho muito legal. Então é basicamente isso, e eu estou animada pra mostrar com vocês, compartilhar essa TBR. E quem sabe, assim, vocês já encontrem algum livro que vocês queiram ler, ou que vocês já leram e que assim, querem me incentivar mais ainda a ler. O primeiro livro, na verdade, é a minha leitura atual, mas a gente já tá no outono, então acho que eu não tô roubando, que é o Stoner, do John Williams. Eu queria ler esse livro há muito tempo, eu atualmente estou na página 74. E por que que ele está nessa lista de outono? Porque assim, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros que eu quero ler, e esses livros, assim, eu realmente quero muito ler nos próximos meses. Talvez eu leia outros livros que não estão aqui, mas eu separei eles pra mostrar nesse vídeo específico, porque eu acho que eles me lembram muito essa época do ano e porque eu tenho quase certeza que eu realmente vou ler todos eles. Então é isso. O Stoner, ele é um livro que se encaixa nessa questão da Dark Academia, porque ele se passa numa universidade, eu já vou comentar um pouquinho mais da sinopse pra vocês. Ele também é um livro bem mais introspectivo e ele tem aquele ar meio melancólico, sabe? Então eu acho que tem tudo a ver com essa época do ano. E o Stoner, caso vocês não conheçam, esse livro ele foi traduzido há um tempo atrás, mas eu acho que ele tá esgotado e tinha rumores de que esse ano ia ter uma nova tradução e uma nova edição em português, mas eu não queria esperar, eu queria ler logo esse livro. E esse livro a gente vai acompanhar o Stoner, que é o personagem principal, e o Stoner a gente acompanha ele desde o começo da vida dele na faculdade. A gente acompanha ele indo pra faculdade, ele vem de uma família muito rural e o pai dele coloca ele na faculdade pra estudar agricultura e que talvez ele vai conseguir ajudar a família, né, a partir desses estudos. Só que enquanto ele tá na faculdade, ele descobre que ele tem uma paixão muito grande por literatura, né? Ele se apaixona pela literatura ali na faculdade e ele muda os seus estudos para essa área da literatura. E aí a gente vai acompanhar basicamente a vida dele. Logo na primeira página a gente descobre que ele é um personagem que viveu uma vida comum e que morreu. Logo na primeira página, assim, a história é contada a partir desse momento que a gente já sabe que ele vai morrer no final, né, como todas as pessoas morrem, e que ele teve uma vida muito comum e ordinária, mas a gente vai experienciando essa vida dele, que é uma vida que eu acho que muitas pessoas podem se identificar, porque é uma vida também muito de uma pessoa introvertida, então eu acho que eu me identifico com isso. E a partir dessa coisa de viver uma vida comum, você começa a ver, tipo, a beleza disso, sabe? E é basicamente essas as minhas opiniões por agora. Eu quero muito, assim, terminar esse livro e fazer um super vídeo comentando ele, como eu faço com alguns livros. Então eu tô animada pra continuar ela. E eu acho que ele tem tudo a ver, ele é muito essa coisa da introspecção, que nesses dias de outono que já estão começando a ficar um pouquinho mais frios, é gostoso de ler, sabe? E tomando um café ou uma bebida quente, então eu estou adorando esse livro e eu super recomendo já, eu acho, tipo, pra ler nessa época do ano mesmo. Bom, pessoal, eu tive que prender o cabelo aqui porque apesar de ser outono e realmente estar mais frio, eu tenho que acender várias luzes no quarto pra gravar, então, enfim, só queria comentar essa mudança repentina de cabelo aqui. Mas o próximo livro da minha lista de TBR de outono é o Kindred, da Octavia E. Butler. Eu quero ler esse livro há muito tempo. A minha irmã terminou de ler esse livro hoje e ela está, assim, apaixonada por ele. Então é mais um incentivo pra eu ler. E por que que eu coloquei nesse vídeo aqui? Porque eu acho que ele é um livro que eu acredito ser mais denso. Eu acho que fora isso, não tem tanto a ver com a estação do ano. É um livro de ficção científica e essa personagem principal, que é uma mulher negra, ela volta no tempo pra época da escravidão. Então a gente vai ver nos Estados Unidos. Então a gente vai ver ela sofrendo todas as consequências, não, né? Todos os pesares que é ser uma pessoa negra nessa época da história da humanidade, da história dos Estados Unidos.
Eu imagino que seja algo assim, e aí tem essa coisa da ficção científica, da viagem no tempo. Eu realmente não sei muita coisa, eu sei que muitas pessoas que me acompanham e que eu acompanho gostam muito desse livro, então estou animada pra ler. E como eu falei, ele tá nessa lista porque, assim, eu realmente quero muito ler pelos próximos meses, então ele vai ser um livro que eu vou estar lendo durante essa estação do ano. E ele parece uma leitura mais densa, que vai exigir um pouco, talvez um pouco mais de mim, que é o tipo de história que eu costumo ler mais nessas épocas de outono e inverno. Eu deixo os livros mais leves, geralmente, pra época de primavera, verão, né? Então esse é o próximo livro da lista que eu gostaria de ler. O próximo livro é um pouco peculiar também de estar nessa lista. Ele parece meio deslocado, mas assim, eu vou ler esse livro pelos próximos meses, eu tenho certeza. Então, por que não colocar ele aqui, mesmo que a capa e toda essa tetralogia passe uma ideia de verão, que é a História de Quem Foge, de Quem Fica, da Helena Ferrante. É o terceiro livro da tetralogia napolitana e eu estou muito animada pra continuar. Eu recentemente terminei a segunda temporada da série, eu tô fazendo o esquema de ler um livro e ver uma temporada, já que cada temporada é uma adaptação muito fiel de cada livro, então eu estou muito animada pra continuar a história. Mas assim, mesmo que ele seja um livro que passa essa vibe mais do verão, ele é um livro que quando você lê, as relações das pessoas nesse livro, ela é tratada de uma forma muito, assim, densa mesmo. Então eu acho que também se encaixa nessa época do ano por causa disso, sabe? Que é um livro realmente que exige mais de você. Essas personagens, você tem uma descrição muito completa da vida dela, dos sentimentos delas, de como elas interagem com outras pessoas, e eu gosto muito. É muito introspectivo, principalmente porque a gente tem essa visão quase em primeira pessoa da Lenú, e eu acho que é em primeira pessoa, né? A visão da Lenú, que é uma das personagens principais, e ela divagando sobre a vida dela com a Lila. Então eu acho que é um livro que também acaba se encaixando nessa época do ano por causa disso. O outro livro, assim, ele faz sentido estar nessa lista completamente, que é O Jogo do Assassino, dessa autora que eu nem vou tentar pronunciar o nome, mas eu recebi esse livro da HarperCollins. Eu nunca tinha ouvido falar dessa escritora e, pelo que eu entendi, ela é uma autora bem da vibe Agatha Christie, Sherlock Holmes, desses mistérios mesmo. E eu amei essa capa, veio com um marcador também do Clube do Crime, né, que é essa série de livros que a HarperCollins está publicando eu acredito que sejam desses autores um pouco menos conhecidos, que escreveram essa literatura policial. Então, enfim, esse é livro perfeito para essa época do ano. Talvez eu acho que eu vou pegar ele um fim de semana e fazer um vlog só lendo esse livro. Recentemente eu fiz um vlog lendo um livro da Agatha Christie e assistindo um filme de mistério e foi muito legal, então eu tô muito animada para fazer isso novamente e eu acho que já temos o próximo candidato. O próximo livro é um livro assim que também eu não sei muito o que esperar, porque eu só sei sobre o livro, sobre o título, eu dei uma olhada por cima da sinopse, eu sei o autor e é basicamente isso, mas ele parece ser um livro melancólico e também mais introspectivo, que é O Triste Não É Ao Certo a Palavra, que assim, esse título é um dos meus títulos favoritos já da vida, do Gabriel Abreu. É um livro nacional que foi lançado muito recentemente, se não foi mês passado, vai ser lançado esse mês, mas eu acho que já foi. E eu amo essa cor, eu acho que é uma das minhas cores de livros favoritos. A Idiota, que deve estar por ali na estante, tem essa cor também, e eu acho muito bonito esse rosa. E esse livro, pelo que eu entendi, vai contar a história do autor mesmo. Eu peguei a vibe de que é um livro de não ficção, mas aí ele trabalha, eu acho que brinca com essa questão da literatura mesmo, fica nesses limiares entre não ficção, ficção e vários outros tipos de literatura. E o personagem principal, ele vai trabalhar nesse livro a partir da relação com a mãe dele, que já faleceu. Foi o que eu entendi até então. É um assunto, assim, que já me deixa meio triste só de pensar sobre a história. Então eu tô muito, muito animada pra ler. Ele é cheio de fotos, sabe? E recortes, documentos. Eu acho que lembranças, né, das memórias desse autor com a mãe dele. Então eu estou animada pra ler esse livro também. O próximo livro, ele tá aqui porque ele se passa em cidade pequena, pelo que eu peguei, assim, da vibe do que eu conheço da história, que é também um recebido da Companhia das Letras, que eu recebi recentemente, já apareceu no último vlog do canal, que é o Mais Uma Vez Olive, da Elizabeth Strout, não sei se assim pronuncia o nome da autora, mas esse livro é a continuação de um outro livro que conta a história de uma professora, assim, de uma cidade muito pequena que tem vários problemas ali com a família dela, com os vizinhos, e se passa nesse ambiente muito de cidade pequena mesmo. Então,
É basicamente isso que eu sei da sinopse, até aqui no comecinho fala Crosby, uma pequena cidade do Maine, não é conhecida por ser um lugar animado. Enfim, eu não vou ler toda a sinopse, mas é toda a vibe da cidade pequena que eu gosto muito. Eu tenho um vídeo aqui no canal recomendando filmes que se passam em cidades pequenas, então é quase certeza que eu vou gostar desse aqui. Eu espero, né? E eu acho que ele se encaixa no outono por causa disso, então estou animada. Ele é um pouquinho grande, mas é um tipo de literatura que eu não leio há um tempo, então eu tô curiosa pra saber qual vai ser minha opinião sobre esse livro e os outros que eu comentei com vocês. O último livro que eu gostaria de ler nesse outono é esse daqui, que tem a capa mais linda do mundo, que é o Ace of Spades. E esse livro, ele foi super comentado um tempinho atrás, ano passado, ano retrasado, quando ele foi lançado. Ele chama As de Espadas em português, ele já foi traduzido, se eu não me engano, pela Rocco, mas não tenho certeza. E esse livro é um Dark Academia, e é um Dark Academia que também vai tratar dessa questão racial, que é algo que na Dark Academia não é tão comum, sabe? A gente tem esse movimento da Dark Academia que surgiu com uma coisa muito eurocêntrica, mas que aos poucos, né, foi captada pelas pessoas e transformada numa coisa, inclusive é o que eu tento fazer quando eu falo da Dark Academia, dessa subcultura, de transformar numa coisa assim mais fora desse eixo europeu, né? E eu sei que esse livro faz um pouco isso, porque ele se passa nessa escola, onde esses personagens principais, eu acho que a maioria dos alunos da escola, pelo que eu entendi um pouco da sinopse, são alunos brancos, então a gente tem essa questão ali. E também tem várias intrigas, sabe? Fala aqui que é tipo uma mistura de Gossip Girl com Corra. E assim, eu tenho opiniões, não sei se eu vou amar esse livro, sabe? Eu tenho dúvidas, na verdade, se eu vou gostar tanto desse livro, porque eu já vi algumas pessoas que eu gosto, assim, que eu confio na opinião, que tem opiniões parecidas com a minha, que não gostaram tanto. Mas ainda assim, eu tô com expectativas de que eu vou gostar, também tô pensando em fazer um vlog, então... E ele é lindo, gente, essa edição é a coisa, assim, uma das edições mais perfeitas que eu tenho na estante, com certeza. E, enfim, esse é mais um livro da minha listinha que eu gostaria de ler este mês. E é basicamente esses os livros que eu gostaria. É um vídeo mais curto, né? É difícil fazer vídeos curtinhos assim aqui no canal, mas eu queria compartilhar com vocês porque o outono costuma ser a época do ano que eu faço algumas das minhas melhores leituras. Ano passado eu li As Virgens Suicidas nessa época do ano e rendeu um dos melhores vídeos que eu já gravei aqui pro canal, de acordo comigo e com vocês também, porque aquele vídeo tem muito mais visualização do que qualquer outro que eu já fiz de resenha. Então estou com altas expectativas, adoraria saber o que vocês querem ler nesse outono e outros livros que talvez vocês recomendem ler nessa época do ano. Eu tô com, não sei se dá pra ver ali, o Lua Nova, por exemplo, que eu considerei ler por agora, mas ano passado eu li o Crepúsculo em julho, eu acho que foi no inverno, então eu tô achando que eu vou salvar o Lua Nova pra ler no inverno esse ano também. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais!